Olá, meus amigos, que Deus Pai, que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, venha iluminar o entendimento de cada um de nós, para que possamos compreender a sua santa palavra e, por meio dela, venhamos alcançar as promessas de Deus. Veja que Deus, falando de Abraão, Deus fez promessas a Abraão há mais de 5.000 anos atrás, penso eu. Mais de 5.000 anos, que sejam 4.000 anos, que sejam 1.000 anos, que sejam apenas algumas centenas de anos. Não. Qualquer que seja o tempo em que Deus fez as promessas, hoje, nós estamos no ano de 2025, final do ano de 2025, às vésperas da volta do Senhor Jesus, e nós podemos confirmar que tudo que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu. Mas é importante que as pessoas abram os seus entendimentos e a visão para que não fiquem perdidas apenas nas bênçãos materiais que Deus prometeu e fez com Abraão. Não. Deus prometeu infinitamente mais do que você possa imaginar. Veja só, Deus falou para Abraão assim: olha, primeiro sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Toda vez que eu leio esse texto, eu sinto um gozo na alma, um gozo muito grande. Por quê? Porque isso aí é muito glorioso. Olha só, depois que ele falou, sai, Deus falou para ele, olha, e far-te-ei uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. Aí depois ele fala, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, sem exceção. Então, me chama a atenção 3 coisas. Primeiro, far-te-ei uma grande nação. 1. Tu serás uma bênção. 2. E em ti, através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Mas como? Como serão benditas todas as famílias da terra? Quantas famílias vivem nos limites da miséria e quantas famílias vivem nos limites da luxúria, do poder, etc, etc. Uma distorção enorme. Mas aqui diz que todas as famílias serão benditas. Bem, quando ele falou, far-te-ei uma grande nação, essa nação, obviamente, era o reino de Deus. Isso mesmo. Na minha fé, na minha concepção, no meu entendimento, far-te-ei uma grande nação
é o reino de Deus aqui na terra. Primeira coisa. Aí fala, tu serás uma bênção. Pois bem, Abraão foi a própria bênção. E de Abraão veio Jesus, o nosso Senhor. Ele foi... Que bênção, hein? Que bênção ser, digamos assim, Jesus é da linhagem de Abraão, é da tribo de Abraão. É muito forte isso. E a terceira coisa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como então podem ser todas as famílias da terra abençoadas? Justamente por isso. Jesus veio e morreu na cruz por todos nós, por todas as famílias da terra. Morreu por quem merece, que ninguém merece, mas ele morreu por quem se supostamente acha que merece, e morreu por quem não merece. Ele morreu por todos. Todas as famílias da terra. É óbvio que tudo isso aqui está sujeito à obediência à palavra de Deus. Está sujeita à submissão à palavra de Deus. Como falamos anteontem, Deus não é mágico, ele não faz mágica, ele trabalha com palavra. E quando ele fala, quem crê, recebe. Quem não crê, paciência, vai fazer o quê? E a crença é assim, só para fazer um parêntese aqui. A crença foi o caso de Abraão. Ele creu no Senhor, creu na palavra do Senhor. Ele não creu num anjo que apareceu para ele, não. Ele creu na palavra que o Senhor lhe deu. Então, não foi uma questão de sentimento, porque ele não viu a palavra como nós vemos as Sagradas Escrituras. Ele não viu a palavra. Ele não tocou na palavra. Ele entendeu a palavra. Ele compreendeu a palavra. Ele recebeu a palavra. Mas, para crer, é preciso segui-la, obedecê-la. É como, por exemplo, você vai no médico. Esse exemplo já usei muitas vezes. E você fala para o médico tudo o que você está sentindo. E o médico fica anotando. Aí depois você para de falar e ele vai falar com você. Olha, o seu problema é esse. E então você vai tomar esse remédio e tal. E aí ele lista lá os remédios que você vai tomar. Aí o que acontece? Você recebeu a palavra do médico, dos conhecimentos médicos, e você crê ou não crê naquele médico? Como é que você vai mostrar que creu na palavra dele? Quando você pega a receita, vai na farmácia, compra os remédios e segue aquilo que ele mandou fazer. Isso é crer. Agora, se você vai ao médico e o médico fala, mas você não fica convencido do que ele falou, então você não vai obedecer. É porque você não creu nele. Você não creu no médico. Essa é a realidade.
É como, por exemplo, a dona de casa vai fazer um bolo e ela tem lá a receita do bolo. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 copo com leite, 1 ovo, sal, 1 colher de açúcar, enfim, vai. Aí, se você pega aquela receita e segue direitinho, rigorosamente conforme está escrito, então você leva aquela massa no forno e quando tira, espera o tempo determinado, você tem um bolo gostoso. Dá até vontade de comer, não é? Pois bem, agora se você é aquela pessoa que olha para a receita e você quer mexer um pouquinho na receita, lá diz 2 ovos de farinha de trigo. E você diz, não, mas 2 ovos é pouco, eu quero botar um pouco mais. Você coloca 4. Aí diz 1 copo de leite, você põe 2 copos de leite. Aí, quer dizer, você não creu na receita. E quando você não crê na receita e vai tentar colocar o que você acha, você tira o bolo, aquela massa do forno, você vai ter um tijolo. E assim é a palavra de Deus. Se a gente segue a palavra de Deus, conforme manda o Senhor, então a vida, a promessa que Deus faz ali, vai se cumprir na sua vida. Não importa o tempo. Mas você creu, você começou a obedecer, você vai obedecer, então, lá na frente você vai ver os frutos da sua obediência, quer dizer, os frutos da sua crença, os frutos da sua fé. E isso foi o que aconteceu com Abraão. Por causa dessa fé prática de Abraão, essa crença prática de Abraão, ele foi considerado justo diante de Deus. Quer dizer, impecável. Quer dizer, todas as faltas, todas as falhas, todos os erros dele foram imputáveis. Quer dizer, não teve nenhuma culpa. Ele foi perdoado por causa da sua fé na palavra de Deus, que é o que o apóstolo Paulo fala com respeito à fé de Abraão. Ele obedeceu. Então, a sua obediência o fez justo diante de Deus. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu me torno justo diante dele, pela palavra de Deus. É isso. É óbvio, é claro que a fé sem a obediência não funciona. Não é sentimento, a fé não é um sentimento. E é justamente o que a religião prega, as religiões pregam. Elas pregam uma fé emotiva, sensacionalista, uma fé cheia de emoção. E a pessoa, na base da emoção, ela segue na sua religião. Mas não dá certo. Por quê? Porque a fé que não é praticada não traz resultado. A fé emotiva não traz resultado. Pode até dar a sensação de ter alcançado, mas lá na frente a pessoa vai ver que não funcionou. Poxa, eu tomei uma atitude de fé, mas agora eu estou vendo que perdi. E eu tive essa experiência.
Eu, pessoalmente, tive essa experiência, graças a Deus. Graças a Deus. Não foi boa, foi amarga, foi difícil, mas eu aprendi a não usar a fé com o coração, com o sentimento, com a emoção. Porque se eu fizer isso, eu vou me dar mal. Mas, porque eu não vou conseguir alcançar aquilo que a palavra diz. A fé, a fé inteligente, a fé racional, ela pensa. Quando Abraão disse para Abraão, quando o Senhor disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, foi a maior prova que Abraão passou, que cria. Olha, se ele crê em mim mesmo, ele vai deixar a terra dele, as propriedades, as riquezas fixas que ele tem, a parentela dele e também a casa de seu pai. Vai deixar tudo para trás e vai para o lugar onde eu vou mostrar. E Deus não mostrou naquele momento. Foi mostrando a partir do momento em que ele saiu. Ora, quando Deus fala, far-te-ei uma grande nação, e ele fez essa grande nação através de Abraão, física, porque Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó deixou de ser Jacó para ser Israel, e Deus fez dele uma grande nação. Na época de Davi, Israel era uma grande nação. Quando veio Salomão, aumentou aquela nação, fez mais forte. Mas o pecado, a desobediência, a rebeldia, tanto no caso de Davi como no caso de Salomão, destruiu Israel, esfacelou Israel, ficou dividido, subdividido. Então, por exemplo, hoje a terra de Israel, que Deus prometeu a Israel, a terra que hoje é Israel, que é pequenininha, é um estado menor do que os estados do Brasil, não é nem 1% daquilo que Deus prometeu para Abraão. Por quê? Porque o povo foi se desfazendo, foi descrendo de Israel, de Deus, o Deus de Abraão. Mas Deus cumpriu a palavra dele. Só para você ter ideia, que na época de Salomão, todos os objetos do palácio eram de ouro puro. Salomão mandou fazer 300 escudos de ouro, em referência aos 300 de Gideão, os 300 soldados de Gideão. Então Deus fez coisas grandes, mas essa nação não seguiu a Deus. Ela foi destruída por conta do seu pecado, da sua desobediência à palavra de Deus. Mesmo tendo profetas, Deus mandou vários profetas, avisou o povo e etc. Se você ler a Bíblia, se você ler os livros proféticos, você vai ver Deus chamando a atenção do seu povo para a obediência. Eles não quiseram obedecer, então sofreram e têm sofrido as consequências. Mas, mesmo assim, sobrou um rebento. O rebento de Jessé, que era pai de Davi. E de Davi veio o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Maria era da descendência de Davi. Então, daquela família, José e Maria, nasceu
o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus veio de Maria, não veio de José, ele desceu sobre Maria, o Espírito Santo. Então, em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, todas. Sem Jesus, não há negócio, não há bênção. Mas, se você coloca a sua fé no Senhor Jesus, não é fé assim simplesmente, eu creio, eu acredito em Jesus. Não, é só isso não. Isso não é suficiente. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ele crê na sua palavra. Ele mesmo disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então esse é o amor que ele, o Senhor Jesus, quer de cada um de nós. Você o ama, você vai obedecer a sua palavra. Mas se você não ama, você não vai obedecer, você vai fazer o que bem entender. Enfim. Então, tem muita gente que se diz cristã, muita gente que se diz crente, muita gente que se diz evangélica, etc, etc. Mas, em questão de obediência, muita gente não quer obedecer. Então, muita gente, ao invés de ser abençoada, bendita, não é bendita, é maldita. Com licença. Então, eu acreditava em Jesus. Desde pequeno, eu acreditava em Deus. Mas eu tinha a minha religião. Eu era um católico, como tantos outros, que às vezes ia à missa e não entendia nada, ainda mais que era falado em latim, já não entendia bem o português, que dirá o latim. Então, eu acreditava em Jesus, mas somente quando veio o problema, quando eu passei por problema gravíssimo, que eu cheguei no fundo do poço, é que eu apelei para esse Jesus. Senhor, se o Senhor existe, o Senhor tem que me mostrar uma saída, em outras palavras. E aconteceu. E é por isso que eu tenho ensinado, pregado, orientado, orado, falado, para que, quem sabe, alguém venha ouvir a palavra de Deus através da minha boca e então venha nascer uma nação através desse alguém, uma nação que venha glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe? E isso é o que nós queremos que aconteça, que você, minha amiga e meu amigo, não tenha tão somente informações de Jesus. Não é o meu interesse aqui ficar ensinando, falar sobre Jesus. Nada disso. Eu quero levar para vocês o Espírito do Senhor Jesus. A palavra dele que passa espírito, muito além de informações. Todas as informações que nós passamos para vocês, a história de Israel, a história, o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós entendemos, lemos na Bíblia, são histórias lindíssimas, belíssimas, mas se não tiver espírito, se não for envolvido com espírito, então esses conhecimentos ficam vazios. E o Espírito vem quando há um clamor, uma sede. Como foi o caso de Abraão. Ele estava
numa situação de humilhação, de vergonha por causa de não ter filhos. Ele era rico, tinha família, tinha tudo, bem-sucedido, ele era senhor de si mesmo e da sua clã, mas não tinha filho, então era um homem frustrado. Deus viu isso, Deus viu a fé de Abraão, porque ele certamente tentou nos deuses dos seus pais, que eram idólatras, tentou resolver o problema, não resolveu. Os deuses não resolveram. E Abraão deve ter ficado revoltado com os deuses de pau, de pedra, de metal, e partiu para abandonar todos os deuses, todas as religiões. E então ele estava, mas a fé não saiu dele, ele cria, certamente, ele cria na existência de um Deus invisível, desconhecido, mas que tinha que acontecer. E o Deus invisível, desconhecido, se revelou a ele e veio fazer de Abraão o grande Abraão. Então, amiga e amigo, o que eu aprendo aqui nesses versos da Sagrada Escritura é que ser a bênção, por exemplo, far-te-ei uma grande nação, tu serás a bênção, uma bênção. Você só será essa bênção, amiga e amigo, quando você receber o Espírito Santo, quando você conhecer Jesus. Porque você tem ouvido falar dele, você tem informações dele, mas você não conhece, você não o conhece. E por isso a sua vida é pífia, medíocre. Porque você, embora conheça a palavra de Deus, mas não conhece o autor da palavra de Deus. Então, é necessário que você queira conhecer a Deus, que você tenha uma sede, uma fome. Por isso que Jesus disse, quem tem sede, venha a mim. Sede de quê? Sede de conhecer a Deus. Venha a mim. Jesus revela. Hoje, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, é quem revela a gente quem é Jesus. É quem apresenta para a gente quem é Jesus. Eu falo de Jesus, mas só o Espírito Santo é capaz de revelar para você Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que ter sede de conhecê-lo. Sede. Eu quero te conhecer, eu quero. E Deus aproveita aquelas pessoas que, quando estão no fundo do poço, que elas não têm mais a quem invocar, quando elas olham para o alto, oh Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Aí Deus vem ao encontro delas. O Espírito Santo faz isso. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe essa revelação que Abraão recebeu de Deus. Mesma coisa. Recebe a revelação. E aí sim, com a revelação vêm as promessas. E com a obediência sua, da sua parte, vem o cumprimento dessas promessas na sua vida. Porque você creu. Então, graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, tão justo, que Ele nos dá o direito, a opção de escolher o nosso próprio destino. Porque Ele nos dá a consciência do bem e a consciência do mal. Então, eu posso seguir o bem, eu posso seguir o mal. O que eu vou escolher? Eu quero escolher o bem. Então, se você quer escolher o bem, Deus vem na pessoa do Espírito Santo e se revela para você. E faz de você um Abraão, ou uma Sara, melhor dizendo. Uma Sara. Faz de você um Abraão. Ele faz da gente o Abraão. E aí, é só correr para o abraço, como diz os outros aí. Entendeu, amiga e amigo? Então, essa grande nação é o reino de Deus. Essa bênção é o Espírito Santo dentro de nós. E serão benditas todas as famílias na terra, porque
Assim como aconteceu com Abraão, vai acontecer com você. Através de você, seus familiares vão conhecer Jesus, vão ver Jesus e vão querer recebê-lo, aceitá-lo. E então as famílias vão ser abençoadas. É isso que Deus quer fazer, amiga, na sua vida. Entendeu? Deus abençoe a todos. E amanhã estaremos nessa saga de Abraão, continuando com essa fé abraâmica que levanta até defunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.